Olá, muito boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini, uma multinacional brasileira presente em 41 países com 37 mil funcionários. Nosso outro convidado é Wanderson Aquino, cofundador e CEO do Mentory Bank, banco que opera para clientes que recebem até 3 salários mínimos. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Um geólogo que transformou um trabalho iniciado na sala do apartamento dele em 1987 numa potência global, presente em 41 países, com 37 mil colaboradores e um faturamento de 7 bilhões de reais no ano passado, em 2023. Nós estamos falando de Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini, uma multinacional brasileira focada aí, vou definir, em auxiliar os clientes no processo de transformação digital nos negócios. Marco, obrigado aí pela presença. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Estúdio. Prazer é nosso, viu? Olha só, vou começar talvez pela novidade mais recente aí de vocês, porque o grupo vai aumentar a área de cibersegurança. Não sei se todo mundo conhece essa expressão, essa palavra, né? Que, inclusive, vocês anunciam que neste ano deve faturar mais de 200 milhões de reais só essa área. Por que esse foco em cibersegurança? É um tópico muito quente hoje em dia. Quanto mais a economia, os clientes, as empresas se digitalizam, obviamente, maior exposição ao risco cibernético, de ataques cibernéticos. Então, é uma área muito forte, que inclusive sempre figura como vamos chamar assim, um dos 3 tópicos principais na agenda de um CEO, nem do CIO, que é uma pessoa de tecnologia, é o presidente CEO da empresa. O CEO, hoje, qualquer CEO tem que se preocupar com isso. Isso. E, em geral, é a pesquisa que tem se colocado, porque é algo, quanto mais você se digitaliza, maior esse risco. Cibersegurança, o que a gente está falando basicamente é ataque, né? Ataque, por exemplo, você tem uma conta em um banco tradicional, um banco digital, e você é, de certa forma, atacado, né? Como tem acontecido com tanta frequência. Você tem várias formas de ataque. Tem o que a gente chama de engenharia social, né? Que a pessoa vai através de uma ingenuidade de um usuário e aproveita disso. Você tem ataques mais, vamos chamar assim, massivos, não é? Então você tem várias formas de, hoje, na transação eletrônica. Então você tem várias, hoje, vamos chamar assim, os criminosos são criativos, né? Então, dá para afirmar que nenhuma instituição no mundo, ou mesmo uma autoridade, está 100% segura hoje? Eu concordo. Acho que a gente não pode ser também neurótico e achar que você está sob risco o tempo inteiro, mas alguém achar que não está, que está 100% seguro, acho que é um erro. Até porque, claramente, você pode estar perdendo alguma oportunidade para você se precaver. Então, é sempre um tópico que o tempo inteiro você tem que se atualizar. Ou seja, é algo vivo, muito dinâmico, dos dois lados. A gente começou o programa falando dessa sua história, né? Como um geólogo entrou nesse setor lá no final da década de 1980 e entrou nesse setor aí de tecnologia. Você sempre gostou de tecnologia? Quando que começou esse interesse? Na verdade, vou ser bem honesto, né? Mais do que interesse é a famosa necessidade. É mesmo? É claro. Você vem de família o quê? Família classe média? Classe média, né? Meus pais sempre nos colocaram em colégios particulares, sempre prezaram a educação, né? Eu me formei na USP. Quando eu me formei no início da década de 80, o Brasil estava no meio da grande primeira crise. É considerada a década perdida, a década de 80. E geologia é exatas, felizmente.
Então, obviamente, nós tínhamos dentro da universidade curso de computação e tudo mais. Mas eu, sinceramente, quando comecei o curso, nunca pensei em trabalhar na área de tecnologia. Quando eu me formei, sem emprego, os bancos, principalmente os bancos, sempre lideraram esse pioneirismo, esse investimento em tecnologia no Brasil. Eles formavam muitas pessoas, contratavam muitas pessoas na área de exatas para nós nos transformarmos em engenheiros de software. Então, essa foi a oportunidade que eu agradeço ao Bradesco. Ao Bradesco, Ao Bradesco. Então, eu fiquei 6 meses estudando antes de me tornar aí um analista de sistema ou um engenheiro de software. A geologia veio por quê? A geologia, na prática, eu trabalhei 1 mês só. Mas por que a escolha? Porque na hora ali, olha, é interessante. No vestibular. Eu, na verdade, sempre gostei de exatas, né? Mas eu também gostava não só de matemática, também física, química, essa é uma parte. Geologia, ele é mais, vamos chamar, é um mix maior. E tinha a questão de viajar, assim, sempre gostei de viajar na minha vida. Então, eu acabei fazendo um mix. Você sabe, com 17, 18 anos, a sua opção não é assim, super bem avaliada, né? Então, foi o curso que realmente... Eu, inclusive, entrei em alguns outros cursos de engenharia, mas eu optei por geologia. Agora, tem na sua trajetória e na sua história, tem um componente de empreendedorismo vital ali, né? Porque você foi empreendedor desde o começo ali, né? Você podia ter entrado aí num banco, como você citou, inclusive. Mas não, você quis empreender, né? Isso foi algo seu, quase como uma vocação, vou chamar, ou você teve inspiração, por exemplo, dos seus pais, de alguma forma? Eu acho que a gente é fruto do ambiente que a gente vive, né? Eu acho que meus pais, minha mãe, eles estão vivos, felizmente. Então, minha mãe tem muita energia, meu pai sempre foi um empreendedor, assim. Ele foi ter a primeira empresa dele quando eu já tinha 14 anos, ele foi fazer faculdade quando eu tinha 14 anos. Então, obviamente, ele sempre foi aquele empresário menor, mas ele me ensinou coisas bacanas também, tanto meu pai como minha mãe. Então, tem um ambiente favorável, mas, na verdade, também tinha o meu, vamos chamar assim, o meu DNA, né? Eu sempre gostei de tentar fazer o meu negócio, tanto assim que, em paralelo, quando eu entrei no Bradesco, e, aliás, até antes de entrar no Bradesco, eu fiquei alguns meses dando aula no Objetivo, e, ao mesmo tempo, eu tentei exportar gemas preciosas. Então, eu sempre tentei fazer alguma coisa. Depois, quando eu já estava trabalhando na área de tecnologia, também avaliei, assim, ter algum tipo de comércio, agência de viagem, bares, que minha esposa iria tocar, mas ela não se entusiasmou muito e aí veio para mim. E que eu acho que foi a decisão acertada para o empreendedor. Você deve iniciar um negócio numa área que você já conhece. Então, vamos chamar assim, a sua probabilidade de erro é menor, porque a probabilidade é enorme de não dar certo. Então, acho que acabou sendo uma decisão acertada. Então, eu segui dentro da área que eu já atuava, né? Eu defini no começo, na sua apresentação, que o seu grupo, ele ajuda aí as empresas, os negócios a fazer a tal da transformação digital. Hoje você tem vários negócios, né, dentro do grupo, né? Exatamente, a sua definição é muito boa. Nós, há 12 anos atrás, a gente estabeleceu uma decisão de nós nos transformarmos digitalmente, o que significa trazermos também soluções digitais, mesmo que a gente já era uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente também teve que se reinventar. E, obviamente, com o objetivo principal de ajudar a suportar a transformação digital de nossos clientes, que, em geral, são médias e grandes empresas, mercado corporativo. É o que a gente chama de B2B, né? Isso. Business to business. Então, assim, é interessante porque a transformação digital, ela começou muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, mas era muito mais focada em B2C. Porque o usuário, ele é muito mais aberto à inovação, ao movimento digital. As grandes empresas, o mercado corporativo, ele é sempre muito conservador. Então, na prática, se a gente observar, mais ou menos em 2018 e 2019, que elas começam realmente a comprar. Antes eram mais curiosas, vamos chamar assim.
E, é claro, com a pandemia se acelerou muito, né? Que é um movimento que a gente vê parecido agora com inteligência artificial. Então, as empresas estão bastante curiosas, têm bastante interesse em conhecer, mas ainda poucas estão praticando de maneira efetiva. Aplicando mesmo no negócio. Mas, de certa forma, é o que eu falo aqui também quando a gente fala de inteligência artificial, né? A inteligência artificial existe já há algum tempo, né? Há muito tempo, na verdade, mas ela virou essa conversa, eu chamo de conversa de boteco, né? Porque hoje todo mundo está falando de inteligência artificial, porque tem interesse, inclusive, da sociedade. E eu acho que foi muito quando veio o ChatGPT em novembro de 2022, aí a Microsoft coloca lá os 10 bilhões, né, em janeiro do ano passado, as pessoas começaram a ficar com medo aí de perda de emprego, né? Ah, será que eu vou ser substituído por uma inteligência artificial? Aliás, eu queria saber a tua opinião, Marco. Você acha que a inteligência artificial já está mudando, vai mudar de que forma aí a nossa maneira de viver e de trabalhar? Tá. Antes de responder, eu queria só colocar o contexto, né? Nós, na verdade, dentro desse movimento, nós nos reinventarmos há 12 anos atrás, nós investimos em várias empresas digitais, né? Em vários setores. Marketing digital, a parte industrial, a parte de bancos, financeiro, cyber, que você falou, em várias frentes. Uma delas foi a inteligência artificial, que era uma empresa pequena, tinha 5 pessoas. Lá no passado. 12 anos atrás. 12 anos atrás. Então faz 12 anos que a gente trabalha com isso. Então a gente acompanha muito bem esse movimento. E o que você deu um contexto muito bom. IA existe, né, inteligência artificial, há muitos anos. Mas ela deu um boom, né? Ela deu uma acelerada brutal em novembro de 22, como você disse, pelo ChatGPT. E o ChatGPT, ele trouxe 2 grandes vetores interessantes que deram esse boom. O primeiro é que realmente a IA generativa ela é muito mais potente em algumas situações. Então ela acelera muito o processo. É como se, que nem a gente fala assim, olha, eu sempre construí avião, mas o avião era hélice. Agora o avião é a jato ou supersônico, então eu consigo fazer coisas muito melhores. Então, essa é a primeira, vamos chamar assim, o primeiro grande adicional que o ChatGPT trouxe. O segundo, que também você menciona, é que ele popularizou. Popularizou. Porque ele é muito fácil de usar. Então, as pessoas também usaram. Então, as empresas hoje estão muito mais abertas à automação em geral. Não só IA, né, inteligência artificial, e não só inteligência artificial generativa. Até outros tipos de automações que existem, que a gente também trabalha, que normalmente você combina essas soluções. Agora as empresas estão mais abertas, mas ainda está naquela fase do namoro, na fase do estou conhecendo como é que funciona. Mas eu entendo que a velocidade dessa vez vai ser muito maior. Você fundou um instituto que leva o seu nome e que tem a missão aí de treinar jovens para transformação digital, é isso? Isso. Por que essa criação desse instituto? Na verdade, assim, há mais de 20 anos atrás, né, eu lembro que, ouvindo algumas empresas que já faziam um apoio a colégios estaduais, e você tinha um orçamento que você fornecia para esse colégio estadual, para que ele criasse uma série de programas adicionais ao ensino. E a gente foi fazendo isso há uns 25 anos atrás. E eu lembro da Porto Seguro, tinha esse movimento, a Natura. E aí depois a gente entendeu que nossa vocação, por ser uma empresa de tecnologia, deveria ser educação e, ao mesmo tempo, inclusão digital. Então, na época, nem tinha o conceito de transformação digital. Era mais inclusão digital. Então, o nosso objetivo é mais simples e mais básico. É pegar as pessoas, principalmente que estão cursando o 2º grau ou já terminaram, que ainda não têm emprego, para que elas consigam ter o seu primeiro emprego, o primeiro emprego básico. E para isso você tem que ter conhecimentos básicos de tecnologia. Por isso que até a gente usa mais uma expressão que o Instituto é focado em inclusão digital, para que ele não seja um órfão digital e ele consiga o primeiro emprego dele. Esse é o nosso grande objetivo. Dessa geração que você tem visto no Instituto, o
que tem de melhor e de pior dessa nova geração que está chegando no mercado de trabalho? Acho que não é só pelo Instituto, mas pelo que a gente convive, mas o Instituto também, né? Não, inclusive até dos seus funcionários, porque você tem milhares de funcionários. Eu acho que assim, você tem um nível de informação muito maior, você tem um nível de oportunidades muito maior, né? Nem se compara, mas você tem às vezes um nível de certa, vamos chamar assim, de ansiedade e impaciência muito grande, então você quer conquistar coisas muito rápido, né? E já é muito mais rápido, mas mesmo assim gera. As redes sociais têm um lado interessante da comunicação e tudo, mas ela gera parâmetros às vezes meio utópicos para as pessoas normais, que é a maioria, então você tem uma visão que é tudo perfeito, que as pessoas são maravilhosas e a vida não é assim para qualquer pessoa, não só para as classes D e E, tá certo? Então esse é um ponto e gera um pouco, eu acho que a gente vai perdendo um pouco dessa resiliência, dessa gana de crescer, dessa capacidade de trabalhar em geral, de estudar, de perseverança. Então você acaba criando tiros muito curtos, né? Então acho que até parte mexe um pouco com a educação, né? Os pais, de certa maneira, mais permissivos, não sabem falar não. Então acho que tem esses dois lados aí, como tudo na vida, né? Sempre Ou seja, essa nova geração tem grandes desafios pela frente, né? Porque acho que a gente sempre tem desafios muito grandes, né? Que nem você comentou, eu acabei não te respondendo, da pergunta de IA no mercado de trabalho. Também, de novo, sempre onde tem ameaça, há oportunidade. Então, no caso relacionado à inteligência artificial ao mercado de trabalho, o que acontece? Sim, boa parte das tarefas repetitivas, que são não braçais, elas vão ser realmente impactadas, né? Então tem um lado ruim ali que vai ter que trabalhar a sociedade em si, certamente. Agora tem um lado positivo que você melhora o nível de qualificação do trabalho. É claro que envolve educação, que é um ponto fraco do Brasil. Seremos mais produtivos? Certamente seremos mais produtivos. Não tem como não ser. Quem não for mais produtivo, aí realmente pode ficar para trás. E a gente brinca. Outro dia eu estava num cliente no Chile, tinha uma charge assim, que tinha uma pessoa assim, ó, estou com medo, falando para o chefe, que eu vou perder meu emprego para um robô. Aí o chefe falou, não, você tem que ficar com medo que você pode perder o seu emprego para uma pessoa que sabe usar um robô. Entendeu? Então é um pouco disso, é uma ferramenta. É uma ferramenta de trabalho, por exemplo, você imagina hoje você ter uma pessoa de marketing que não sabe usar a questão de soluções digitais. Imagina uma pessoa financeira que não sabe mexer no Excel, uma planilha. É mais ou menos isso, quer dizer, vai ser básico. E eu estou falando de 2 anos, não estou falando de 10, 20 anos. Exatamente. Agora, deixa eu voltar a falar do Instituto, porque eu acho notável empresários brasileiros que montam institutos similares ao seu aí focado em educação. Aqui no Show Business a gente já recebeu casos, não com tanta regularidade, mas a gente já recebeu. O que você acha, você que tem lições ali dentro do Instituto, o que você acha das faculdades brasileiras? Elas estão preparando os profissionais que o mercado de trabalho pede hoje? Boa, excelente pergunta. Sempre, historicamente, a faculdade, principalmente de tecnologia, elas sempre tiveram uma forte defasagem entre o que está rolando no mercado e o que é ensinado na universidade e na faculdade, né? Por quê? Porque, diferente de outras áreas, né, a área de tecnologia é muito dinâmica. Então, tem um delay grande, né? Agora, mais ainda. Mas existem iniciativas interessantes e algumas delas começarem tipos de cursos diferentes. Você trabalha só por projeto, mas são iniciativas ainda muito pontuais, né? Tipo alguns oásis no meio de um grande deserto. Então, e o Brasil tem um outro problema, que boa parte vamos chamar da elite acadêmica, vem das universidades públicas. E as universidades públicas, em geral, têm um delay maior,
né? Até pela questão de ser público e tudo mais. Então, realmente, esse é um problema que sempre existiu, isso é global, não é só no Brasil, mas o Brasil é um pouco mais agravado por essa questão que eu comentei do cenário brasileiro e agora mais agravado porque cada vez mais a velocidade é maior. Então, para você acompanhar, exigiria do mundo acadêmico vamos dizer, uma velocidade, uma capacidade de adaptação muito maior que hoje a gente não vê na intensidade que precisamos. Agora, você que comanda uma empresa, né, como CEO aí são 37 mil funcionários? Isso. Quais são as características aí que você mais valoriza num profissional? Boas perguntas. Você está com boas perguntas. Opa, elogio aí do nosso marketing. Não, muito boa. Então, claro que nós somos uma empresa técnica, né? De tecnologia. Então, a parte técnica, o conhecimento técnico tem um peso? Tem, né? Mas cada vez mais, o peso maior para nós, mais importante, é o que a gente chama de soft skills, né? Exatamente o que eu comentei, a gana, perseverança, a resiliência, né? Porque, principalmente, o setor de tecnologia é muito autodidata. É uma das razões, na minha opinião, que o Brasil é bem desenvolvido em tecnologia, apesar de ter uma educação deficiente. Em geral, você pode entender... Porque tem pessoas interessadas. Interessadas que aprendem na prática, né? E fora que as empresas, como a própria Stefanini, a gente faz muito curso de reciclagem, mas muito autodidata. A própria carreira, a gente incentiva que não tem aquela carreira tão formal. Você faz a sua carreira, principalmente agora. Então, esse é um ponto. Então, os soft skills é muito importante. Saber trabalhar em equipe, né? Comunicação. Então, todos esses aspectos, se você quer crescer, porque a parte técnica você aprende. Soft skills é bem mais difícil. Porque tem muita gente que não sabe lidar, por exemplo, com equipe. Com equipe, por exemplo, né? Tem um gênio mais difícil, não consegue trabalhar em equipe, tem humildade de saber ouvir, né? Às vezes a pessoa é muito inteligente, mas não tem humildade de saber ouvir. Se você não ouve, como é que você vai aprender com o outro, né? A capacidade, a resiliência que você tem de toda hora estar aprendendo. É um processo contínuo de aprendizagem. Na área de tecnologia, se você entrou, apesar que agora quase toda profissão você acaba passando por tecnologia. Isso. Então você vai também... vamos chamar assim, não consegue fugir muito. Mas em tecnologia, que é o olho do furacão, a tua vida é sempre se reinventar. Faz parte do jogo. O grande business do grupo hoje é o quê? Porque vocês têm vários negócios, como eu falei, né? Isso. Então, a gente pode dividir em duas grandes partes. A primeira é tecnologia em si, que são serviços de desenvolvimento de aplicações, sistemas, infraestrutura, cloud, que normalmente o nosso interlocutor é a pessoa de tecnologia. É o diretor de tecnologia, a pessoa responsável. Depois nós temos a segunda parte, que a gente se reinventou há uns 12 anos atrás, que inteligência artificial está inserido, que são várias frentes, que dali que a gente hoje tem um conceito de grupo, e não apenas da Stefanini, que são várias empresas muito especializadas em soluções digitais. Então a gente tem várias empresas do setor financeiro. Então, a gente tem core bancário, que é o sistema, o core, o coração de um banco, sistemas de empréstimos, conta corrente, a gente faz isso para vários bancos. Aliás, a gente atende essa empresa, só essa empresa, 290 bancos, instituições financeiras em 25 países da América. Então, esse é uma. Aí nós temos marketing digital, que eu comentei, são 5 empresas que trabalham desde o conceito de criação até muito dados, software de comunidade, você tem várias nessa linha. Depois você tem inteligência artificial e analytics, que é a parte de dados, né, que hoje é uma coisa muito importante, que vem junto com o IA. Depois você tem cyber, né? Depois você tem a linha industrial. Depois tem uma linha de varejo, o varejo do Brasil tem investido muito em tecnologia. Então, são essas áreas e normalmente o nosso interlocutor é o cara de negócio. É o cara de negócio. Você citou 2 grandes setores que estão passando por uma ebulição, né? Financeiro e principalmente o varejo, né? Que é muito... Assim, são coisas diferentes, né? O financeiro você tem o que eu até chamo, né? O Brasil virou uma fábrica de fintechs, né?
Tem fintech para todos os gostos. Agora, o varejo, ele passa, porque a gente vê com regularidade nos últimos tempos, grandes varejistas locais mesmo, passando por muita dificuldade, né? Eu tenho uma visão que é o seguinte, a minha análise é, setores regulados têm uma velocidade menor de transformação digital, porque é o setor regulado. Então, de certa maneira, o regulador te protege, a mudança não é tão rápida. O financeiro é esse. Apesar de, vamos chamar assim, obviamente sempre é um setor muito nobre, que tem muita atenção, você acabou de falar fintechs, que agora teve uma bolha, agora elas se acomodaram, que estava... Teve essa bolha, né? Teve essa bolha, agora se acomodou, isso é comum em tecnologia, toda hora você tem esses movimentos, não é? Mas você não consegue, por exemplo, me fala um banco digital que tomou o lugar de um grande banco tradicional. Que nem como no varejo você tem o Amazon sendo tomou. Ou seja, por quê? Porque o varejo, a transformação é muito mais intensa, porque ele não tem regulador. Esse é o raciocínio. Tá. Áreas que não têm regulador, que sofrem um impacto mais rápido. Mídia, o teu setor, foi avassalador. Meu setor, tecnologia, varejo. Setores regulados que são... A transformação chega, mas ela tem uma velocidade diferente. Bancos, seguros, saúde. E eu não estou falando que é contra a regulação, só que são setores regulados que acabam, de certa maneira, protegendo um pouco mais os que a gente chama de incumbentes, né? São os tradicionais do mercado. Olha só, até 2026, o grupo Stefanini vai destinar R$1 bilhão para aquisições? Isso. A ideia é nosso... O que vocês estão buscando? Vocês estão indo atrás do quê? Isso. Vamos chamar assim, esse orçamento é para 3 anos e, basicamente, a gente tem uma parte que é para investimento normal da empresa e a gente sempre está investindo em novos produtos, novas soluções, mas a maior parte é para aquisições, tá? As aquisições seguem duas linhas muito claras. A principal é trazer novas ofertas, soluções para o nosso portfólio. Como a gente fez, que eu falei, descrevi todas essas linhas novas. Então, o grosso vai para lá, tá? Algumas são um perfil regional. Às vezes a gente quer se fortalecer num determinado país, então a gente faz um investimento. Como foi o ano passado, nós adquirimos uma empresa na Itália, porque tem alguns países na Europa que são muito globais, tipo Suíça, Alemanha. Então, a maioria das empresas são globais ou multinacionais, então a gente tem um bom acesso. Quando você tem países muito regionais, mesmo na Europa tem, não é só o Brasil, que é bastante regional, como Itália, Espanha, é importante uma presença local, além de toda a presença que a gente tem na Europa, porque a gente está em 20 países na Europa. Então é importante um reforço local. Então a gente faz isso. Então, mas esse eu diria que é em menor grau. O maior grau é trazer novas soluções em geral digitais para o grupo. Esse é o objetivo principal. Porque é bastante, é um volume, belíssimo volume, né? E a gente não faz uma aquisição só, a gente faz várias, né? Várias. Primeiro, porque você vai adquirindo várias soluções diferentes, e segundo, que é uma diluição de risco, né? São soluções, às vezes, em continentes, a gente faz uma aquisição na Europa, outra nos Estados Unidos, ou na América Latina, outra no Brasil, ou soluções diferentes, então você mitiga o risco, né? Você faz uma tacada só, se não der certo, você vai perder muito dinheiro. Marco, você está no controle da empresa, né? Sim. 100%? 100%. Você pensa em abrir capital? A gente tem Fazer o IPO? Tem vários movimentos, sempre essa pergunta faz parte do hall de perguntas. A gente sim, né? Porque a brincadeira ela vai começando a ficar maior, né? Porque assim, muitas vezes você compra uma empresa menores, mas para nós, o nosso tamanho, não faz muita diferença. Então você começa a subir o tamanho do teu ticket médio de aquisição, né? Então o jogo vai ficando maior. Então aí a gente entende que vale a pena, num determinado momento, ter um reforço de caixa de fora.
Mas a gente não tem nenhuma urgência, porque até hoje a gente ainda trabalha com capital próprio, a gente não tem dívida. Não tem dívidas. Não. Tá. Então a gente trabalha, ainda tem um bom fôlego. Mas eu acho que é uma questão de voltar ao mercado. Certamente esse ano não vale a pena. Não vale. E vamos ver o ano que vem. Muito bem, tá aí uma dica, hein? A sua vida, a sua trajetória foi tema de um livro, né? O Filho da Crise. Você, então, é o filho da crise, Marco? Isso, o Rogério Godinho que escreveu o livro, né? E ele conta a história da Stefanini e também conta um pouco da história da própria tecnologia no país, né? Então ele faz essa analogia e, claro, eu nasci na crise, né? Profissionalmente, né? Eu comecei a minha vida profissional sempre no meio de crise, que é a maior delas, não sei se a maior, mas a primeira, vamos chamar assim, grande foi na década de 80. Se a gente olhar nos últimos 40 anos, você tem momentos que dão melhora o cenário, mas boa parte do tempo foram cenários mais, vamos chamar assim, desfavoráveis de crise. E isso acabou criando na empresa um DNA de resiliência, que nos permite ser mais dinâmico. Então, quando a gente tem crise, em geral, a gente cresce mais do que em momentos vamos chamar de bonança, porque a gente tem características como essa resiliência, não ter dívida, então os ativos são mais baratos, então você acaba aproveitando, lembrando o conceito de que sempre junto com uma ameaça tem uma oportunidade, né? Tá certo? Quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida, Marco? Olha, na vida, eu já comentei do meu pai e minha mãe, né? Claro, agora meus filhos são já mais adultos, tenho dois. Dois filhos, tá. E, obviamente, minha esposa também, são referências, claro, todos eles. Do ponto de vista de visão, liderança, são vários. Por exemplo, eu posso citar dois extremos, que sempre bom você coletar. A capacidade de você ouvir, de humildade, de você superar, relevar o que passou com você, que é o caso do Nelson Mandela, que é uma pessoa que passou 20 e tantos anos na prisão, e aí quando sai, ele tem a capacidade de juntar, agregar toda a África do Sul, e do lado tinha a Rodésia, que hoje é o Zimbábue, que era um país muito mais organizado e preparado, e no fim ele afundou pela visão, na minha opinião, condução ruim do líder, e o Mandela fez exatamente o contrário do lado positivo, né? E tenho também de mostrar resiliência, tenacidade, capacidade de liderança em épocas muito difíceis, né? Que a gente compara muitas vezes crises com guerras que você tem que virar, que é o Winston Churchill, né? Nunca foi simpático e ainda mais hoje em dia, mas tinha uma capacidade de liderança quando o mundo inteiro estava à mercê dos nazistas, e ele segurou as pontas com maestria. Então, esse Fora que é um frasista perfeito. Perfeito, né? As frases... Não, as histórias dele são demais. O humor, aquele bem inglês. Aquele humor inglês e as frases, se você pegar dele, são maravilhosas. Né? Os casos dele. E do ponto de vista, vamos dizer, profissional, eu gosto sempre de ler livros de empreendedores, né? Então eu gosto mais do que de gurus. Eu respeito os consultores, mas eu prefiro gente que fez, né? Quais foram os Então, por exemplo, o Sam Walton, por exemplo, né, que já faz tempo, que é o fundador do Walmart. Você tem vários aí que eu acompanho. O livro que eu estou lendo agora é mais de liderança, não de empreendedor. É um livro interessante. O autor, ele fala de liderança, de 6 grandes lideranças globais que têm uma relevância, uma visão diferente. Então, é um autor que ele fala da Thatcher, que ainda não cheguei, tem o Anwar Sadat, com tudo o que ele fez do grande movimento da paz do Egito com o Israel. Depois tem, que mais que tem? Tem mais, agora eu não me recordo, são 6. São 6 grandes estadistas, né?
que até me surpreende. Tem o Nixon lá, que é uma visão, porque o Nixon acabou, o filme dele queimou aí no final, né, por causa do Watergate e tudo mais, mas ele tinha uma visão interessante de paz mundial e tudo mais. Então são 6 grandes lições de vida. Tem um que é muito interessante, que nunca a gente... O Adenauer, que era o líder alemão, que assumiu a Alemanha depois da Segunda Guerra, totalmente destruído, e ele assume uma postura de total humildade, assumindo boa parte do que a Alemanha assume de todos os erros na guerra, vendo a postura dele. E é muito lindo. Eu não conhecia quase a história dele, ele é muito pouco conhecido, né? E diferente, por exemplo, do Japão, que nunca assumiu todos os erros da guerra, né? Então, é interessante, é bem Você gosta de história, hein? Gosto. Eu vi que você gosta de história. Olha só, nós conversamos com Marco Stefanini, fundador aí dessa multinacional brasileira chamada Stefanini, que emprega aí 37 mil colaboradores, está presente em 41 países. O bom de fazer um programa como o Show Business, Marco, é receber profissionais, mas além dos profissionais, pessoas com trajetórias aí notáveis como você. Obrigado, viu? Obrigado por estar aqui, pelo convite. Você é muito gentil. Outro, como eu te disse no início, um jovem de talento. Que continue assim. Obrigado, Marco. Obrigado. E olha, a gente volta, o Show Business vai dar uma rápida pausa e volta em instantes com mais um convidado. Até lá. Estamos de volta com o Show Business. O banco digital Mentory mostra que realmente o Brasil virou uma fábrica de fintechs e bancos digitais, com empresas financeiras focadas nos mais variados modelos e perfis de clientes. O Mentory Bank foi fundado no Ceará em 2021. O sócio fundador e presidente desse banco digital é Wanderson Aquino, o nosso convidado neste bloco do programa, que eu agradeço imensamente a sua presença aqui em nosso estúdio, Wanderson. Bruno, sou eu quem agradece, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, tá? Olha só, falei dessa fábrica que o Brasil virou, porque inclusive eu já recebi presidente de banco que esteve sentado aí nessa cadeira, e tanto banco tradicional quanto banco digital. E o banco, seu banco, opera aí para atender clientes que recebem até 3 salários mínimos e tem como produto principal o adiantamento de salário de curto prazo. Quando é que vocês perceberam, Wanderson, que esse nicho, esse público, poderia virar um negócio? Bruno, Fortaleza, de onde eu venho, apesar de estar geograficamente mais longe do polo financeiro do país, longe de São Paulo, é muito vanguarda no mercado financeiro. De lá nasceram vários bancos e criaram um modelo olhando sempre para essa faixa da pirâmide salarial, da base, né? De como oferecer crédito para a base da pirâmide que muitas vezes não tem acesso a crédito. Então, lá no Ceará já existiam modelos parecidos e como o nosso histórico de empresa vem de consultoria, eu já dei consultoria para várias empresas nesse ramo e a gente sempre viu que existia ali uma oportunidade de fazer negócio e de realmente bancarizar de fato esse público da base da pirâmide. No Brasil, a gente tem um histórico de uma concentração bancária muito forte. Sim. Né? Sempre foram poucos bancos dominando o mercado. 4, 5 bancos tradicionais, né? Os bancões. Verdade. Agora a gente pode perguntar o porquê, né? O porquê. O Brasil não é fechado para outros bancos, mas para um banco internacional vir para o Brasil, ele teria que abrir talvez 5 mil agências, com um investimento muito alto, um risco muito alto e um retorno duvidoso. Com a regulamentação das instituições de pagamento, onde nascem várias incumbentes desses bancos digitais, surge aí uma oportunidade do Brasil ter uma concorrência bancária maior. Você passa por um processo de abertura de contas digital, abertura de conta em tempo real e você bancariza aquelas pessoas que estão mais distantes do polo econômico, aquela pessoa do Norte, do Nordeste, do finalzinho do Rio Grande do Sul. Então, esse novo regulamento que surge em 2012 no Brasil ajudou muito para essa crescente para estarmos aqui hoje. Agora, o foco é o endividado com nome no Serasa? Não, na verdade, o endividamento no Serasa é uma realidade do Brasil.
Né? Existem milhões de brasileiros com o nome Serasa. São muitos milhões, né? Muitos milhões. Você tem esse número? Milhões. É isso? O último era 70 milhões de brasileiros com o nome no Serasa. 70 milhões de brasileiros com o nome no Serasa. Então, Bruno, você imagina que esse público, que pode ser agora um pouco mais, um pouco menos, eles não têm acesso a cartão de crédito, não têm acesso a cheque especial, e quando ele tem uma necessidade, a quem ele vai procurar? Então, o Brasil ele é bancarizado, se nós falarmos em conta digital. Todo brasileiro hoje tem uma conta bancária que seja normal ou digital. Agora, acesso a crédito, acesso a produto financeiro hoje, essa população não tem, a não ser que seja a margem do mercado financeiro. Agora, uma coisa que eu penso assim, parte dos clientes do seu banco digital vem de quem está no Serasa, até porque a gente está falando de um universo aí de 70 milhões de brasileiros. Como é que fica a inadimplência? Hoje a gente faz um trabalho muito voltado pensando na educação financeira do nosso cliente. Não, educação financeira, esse é um tema que eu quero até levar para você, porque todo mundo que trabalha no setor financeiro, eu costumo levar, né? Sobre a importância da educação financeira que deveria ser dada em escola pública, privada, desde o começo, né? O Brasil ele não é um país formador de poupança bruta, né? Como outros países bem desenvolvidos. Então a gente foca em não dar um crédito que gere um novo endividamento. Então, aqueles produtos como o consignado, que é muito forte, ele gera um grande endividamento e corrói a renda do brasileiro. Então, nosso foco é dar um pequeno valor, um ticket médio baixo, para que ele possa, numa necessidade específica, resolver o problema. Que ele tenha onde recorrer, mas que ele possa usar aquele valor com coerência, né? O dinheiro é um condutor. A gente tem que ajudar o brasileiro a usar o dinheiro para o bem. Agora, vocês cresceram, né? Vocês... como eu falei no começo, vocês fundaram em 2021, né? 2021. É um banco digital muito recente. Né? E o último dado que eu observei de vocês cresceram, tiveram um crescimento aí de 380%. Isso é no último ano. No último ano. Como é que isso foi possível? Primeiro, pelo modelo de negócio. Nós entendemos que o negócio no Brasil não precisa ser concentrado, ele pode ser repartido. Então, nós criamos um triângulo equilátero onde possa o banco ganhar de uma forma igual, o empresário que vem com a gente soma ganhar de uma forma igual e conseguir levar produtos financeiros e outros tipos de produtos para o correntista também de uma forma igual. Então, essa repartição, essa redução da concentração do lucro na empresa e repartição com quem nós nos relacionamos ajudou muito nesse crescimento. Fora a parte comercial que nós criamos uma estrutura para estar no Brasil todo e não ficar concentrado só lá no nosso estado do Ceará. Isso que eu quero falar, porque você falou no início do programa aqui sobre Fortaleza, né? Eu estou adorando, porque é muito bom receber outras regiões do Brasil. Às vezes a gente fica muito focado em São Paulo, realmente, Rio de Janeiro, né? Mas é bom receber um representante do Nordeste, por exemplo, para mostrar a força que vocês têm lá. E você abriu o programa falando da força de Fortaleza no sistema financeiro. Sim. Mas você está investindo aí 4 milhões de reais, é isso, para montar um escritório aqui em São Paulo. Aqui. Ali na região da Faria Lima, né? O coração financeiro do Brasil. Por que vir para cá? Porque o mercado ele ainda é concentrado e os fornecedores de serviços estão aqui. Então, às vezes a gente não pode querer também revolucionar demais e brigar contra a correnteza, né? A gente quer chegar do outro lado, reinventar a roda. Nós queremos chegar do outro lado e tem que estar perto. Tem que estar perto. O mercado de São Paulo ele concentra muito. Nós podemos estar lá inovando, mas muitos negócios são feitos aqui em São Paulo. E vocês vão contratar, eu imagino, pessoas, né? Para esse... Hoje o Mentor está com um quadro de 200 pessoas, 200 profissionais. 200 profissionais, e vamos contratar mais 60 agora, 60 gerentes comerciais com essa expansão aqui na filial. Quantos? 60. 60 gerentes comerciais. Mas eles não vão ficar só baseados... Espalhado pelo Brasil. Nós vamos fazer um programa como se fosse uma batalha naval e vamos criando aí a partir de São Paulo, tanto para Manaus ao Rio Grande do Sul. Para você, como presidente desse banco digital, o que é importante para um gerente comercial? Porque gerente comercial tem que ser um vendedor, não é? O que é um bom vendedor para você, Wanderson? O bom vendedor, primeiro eu acredito que ele se torna um bom vendedor quando a empresa entende qual é o sonho do vendedor. No Mentor, nós temos duas filosofias. Uma é tornar o vendedor um herói.
Então é entender qual é o patamar social dele e mostrar para ele que ele pode chegar em um novo patamar social. Então, cada pessoa que tem uma vontade, um desejo de mostrar um produto com clareza e com verdade, ele se torna um bom vendedor. As pessoas, elas não gostam que vendam nada para elas, elas gostam de comprar. E elas gostam de comprar aquilo que elas sentem verdade. Então, um bom vendedor é aquele que transparece verdade. Sabe explicar o produto, mas coloca a verdade no produto. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei qual foi um dos seus primeiros trabalhos, talvez o seu primeiro trabalho, né? Você vendia coco em Fortaleza? Quando criança, eu venho de uma família muito humilde em Fortaleza, no Ceará. Então, eu tenho uma característica que a minha mãe era muito jovem quando ela engravidou primeiro da minha irmã, que é um ano mais velha. Minha mãe tinha 13 anos à época e eu tinha 14, e meus pais se separaram muito cedo. Então, quando eu tinha 13 anos, eu já comecei a trabalhar. Então, fiz várias coisas. Então, trabalhei entregando panfleto no sinal, comprando água de coco numa avenida que tem lá no Fortaleza e vendendo em outra. Trabalhei como office boy durante muito tempo, só que tinha uma característica. Eu andava pelas ruas de Fortaleza, andava 10, 20 quilômetros por dia entregando, mas eu andava cantando. Então, Cantando? Cantando. Cantando o quê? Tudo que botasse o meu astral para cima. Então, eu era conhecido em Fortaleza como um rapaz que andava pelas ruas cantando, né? Então, rapidamente, eu conseguia ganhar ali a simpatia e a ajuda de todo mundo que eu ia resolver. Como contínuo office boy de história de contabilidade, você tem que ir para a Receita Federal, para órgãos de prefeitura e tudo, e eu conseguia ter muita gentileza das pessoas, né? Então, eu comecei por aí e, graças a Deus, fui aprendendo, fui crescendo, fui trabalhando como executivo. Então, tem uma história bonita para contar, que em algum momento a gente vai contar para motivar as pessoas e dizer que é possível chegar lá. Não, eu estou achando fabulosa essa sua história, que eu não conhecia realmente. Você, então, ficava vendendo tudo que é tipo de produto ali em Fortaleza e sempre cantando. Eu ficava trabalhando como office boy e, à época, o dono do escritório que eu trabalhava, ele tinha uma restrição a ajudar com o vale transporte, né, a passagem do ônibus. Então, eu andava a pé e andava... Não tinha moto, bicicleta? Não. Na verdade, eu tinha 17 anos, nem poderia ter carteira e não tinha mesmo, né? E mesmo que tivesse, não tinha dinheiro para comprar uma moto, não tinha. Carro, Era um sonho à época, tá? À época era um sonho. Comprar o quê? A moto. A moto, andando ali a pé, tinha vontade de ter uma moto. Mas eu acho que quando a gente faz, tudo que a gente faz com amor e com alegria e tem vontade de crescer e pensa no próximo passo, naquela época o que eu podia fazer era andar e cantar, para ficar feliz. Agora, todo dia eu acordo e penso num passinho melhor para fazer. Então, muita gente fala sobre receita de sucesso. Isso. Se me perguntassem o que é receita de sucesso, eu diria que é você primeiro sonhar, tem que ter um desejo. Se não tiver desejo, você não sabe. Mas acordar de manhã e pensar qual é o próximo passo. Às vezes o próximo passo é tomar um banho e fazer a barba. E depois é sair de casa, e depois é fazer um trabalho bem feito. E aí a pessoa vai, com certeza, crescendo. Você falou do sonho. Qual que era o seu sonho quando você era esse moleque que ficava andando e cantando em Fortaleza? Eu tinha alguns sonhos, né? Primeiro, tinha sonho de curto prazo, que era primeiro conseguir convencer o escritório a viabilizar a passagem de ônibus para não andar tanto. Depois tinha um de médio prazo, que era conseguir me formar, que era conseguir trabalhar, que era conseguir ter uma profissão que fosse de frente a um computador, sentado numa cadeira e não mais na rua, às vezes pegando sol e chuva, pouca chuva e muito sol, porque no Ceará faz muito sol e pouca chuva. Mas eu tinha um sonho de crescer, de realização. Sempre, o sonho em cada etapa de vida sempre foi um pouco maior. E hoje ele é gigantesco. Hoje o meu sonho é muito maior para o ponto que eu estou hoje do que lá atrás. Do que você... Tá. Você tem quantos anos hoje? 39, prestes a completar 40. Prestes a completar 40 anos. E assim, na sua trajetória, que a gente está acompanhando aqui no Show Business, qual foi o momento que você acha que foi, assim, determinante, inclusive para o sucesso que você tem hoje? Bruno, eu diria que todos os momentos foram muito importantes. Mas eu tive várias decisões onde eu tinha que me jogar e depois ver se o paraquedas ia abrir ou não. Então, a mudança de emprego é importante. A decisão de sair do mercado de trabalho como carteira assinada e trabalhar como empresário de consultoria foi importante. Então, eu acho que você resolver, tomar as decisões difíceis. Na minha vida foi tomar as decisões difíceis. Muitas vezes decidir não é você escolher o certo ou o errado, é você decidir.
Então, você ser pragmático e decidir, eu acho que é o que leva para frente. É isso que você vai falar para os seus futuros gerentes comerciais? O que você vai falar para eles, aliás? Porque eu imagino que muita gente está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo e, quem sabe, pode ter interesse aí de ser um gerente comercial. O que você falaria? Para eles cantarem também? É importante? É importante. Eu acho que cantar sempre faz bem. Mas eu sou comprometido com cada funcionário da Mentor e com cada colaborador a ajudar a realizar os seus sonhos. Então, cada uma dessas 60 pessoas que vai chegar, ela vai ter uma pessoa empenhada a ajudar a realizar o sonho dela. E o sonho de cada pessoa é diferente de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que tem um sonho de ter uma vida mais próspera. Eu sou comprometido com o sonho de quem está comigo. Você gosta de saber aí a questão? Porque eu estou falando isso porque você tem falado repetidamente sobre sonhos, né? Eu tenho na minha mesa uma ficha anotada com qual é o sonho de cada um do colaborador da Mentor. É mesmo? Mas você pergunta, então, no primeiro dia do profissional, qual é o sonho? Eu peço para o pessoal do RH fazer entrevista, anotar e me passar, e eu fico sabendo qual é o sonho de cada um. Então você sabe o sonho de todo mundo? Sei o sonho de todo mundo, e os sonhos são bem peculiares, tá? Isso que eu ia perguntar. A maior parte dos sonhos é o quê? Hoje? Hoje, você vai ver, eu lembrando aqui, tem gente que o sonho é pagar um plano de saúde para o pai, porque o pai é mais velho e não tem plano de saúde. Tem gente que o sonho é tirar o filho do colégio público e colocar no colégio particular. Então, o brasileiro ele precisa sonhar mais. O que me chama a atenção é que os sonhos são pequenos hoje. Nós estamos comprometidos, porque é esse o sonho. Mas eu acho que eu quero também levar as pessoas a sonhar um pouco mais alto. É que a gente está falando de sonhos imediatos, né? Isso que você está relatando aqui é o plano de saúde, é aquela coisa imediata. Se você for ver no Brasil, com a população ganhando um salário mínimo, este sonho que parece ser pouco para a gente, mas para eles é um sonho grande, né? Sim. Vamos voltar a falar do seu... Não, pode falar. Eu estou falando muito rápido? Não, você tá todo mundo entendendo, né, Guilherme? Que minha dicção já é ruim. Não, tá todo mundo entendendo. Por quê? Você costuma falar rápido? Não, só uma pergunta. Tomei café ali. E tá elétrico, é? Não, tô bem. Olha, não, mas é para você ficar bem, viu? É para você ficar bem. Bom, você, o pessoal tá falando que tá ótimo. Porque são meus amigos. Você tá vindo para São Paulo, como eu falei aí, no investimento milionário, né? 4 milhões de reais que você tá fazendo. É muito diferente aqui você que está ali no front diário ali. É muito diferente a realidade de uma Faria Lima ali, que você já está pesquisando o lugar. Já fechou o lugar? Fechamos. Já fechou o lugar? Já fechamos. Então, você que pesquisou, estava ali, é muito diferente com a realidade de Fortaleza? Muito. São Paulo é diferente e o Brasil, em cada local, é muito diferente. Se eu fosse primeiro citar um estado antes de entrar em São Paulo, a Bahia, ela faz divisa com 8 estados. E cada local que você vai da Bahia, você tem várias baías. Então, dentro daquele estado, você já tem uma diversidade. Quando você vai do Ceará para São Paulo, o ritmo é outro, a pegada é outra, o jeito de fazer negócio é outro, né? Então, existe uma diferença muito grande. Você fazer negócio no Rio Grande do Sul, São Paulo, em Fortaleza ou na Bahia, é um jeitinho diferente. É um jeitinho diferente. Você tem alguma preferência? Não, eu adoro o Brasil. Você, né? Eu adoro o Brasil, adoro o Brasil. Deixa eu voltar a falar do banco digital. Tá. A expectativa é que a sua empresa, o seu banco digital, encerre este ano movimentando um TPV, T de tatu, PV, de 28 bilhões de reais. O que significa esse número que eu acabei de falar? A gente está falando de movimentar aí 28 bilhões de reais. E o TPV? Explica para a nossa audiência. Hoje, nós processamos folha de pagamento. Então, o funcionário ele recebe o salário através do Mentoring Bank. Então, transacionar 28 bilhões é você receber ali de salário e pagar salário de 28 bilhões de pessoas. O nosso objetivo é terminar o ano com 1 milhão de contas ativas, né? 1 milhão de pessoas, de funcionários, de carteira assinada que recebem um salário pelo Mentoring Bank. Isso daí é um incremento na economia de uns 14 bilhões de reais só em geração de crédito. Você que comanda, você é sócio fundador, né? Você tem sócios. Tenho. Você tem, por exemplo, investidores por trás do banco digital? Nós não temos investidores, nós temos sócios, tem um grupo de tecnologia
que nos ajuda nessa parte de todo o produto, do UX do produto, e também um sócio de Fortaleza, da parte de uma indústria alimentícia muito forte no Brasil, que é nosso sócio também. Quando você lançou essa ideia, né, do Mentory Bank, você imaginava que ele ia crescer rapidamente assim? Eu Porque a gente está falando de 2021, estamos em 2024, é rápido, para um negócio é rápido. Eu tão acreditava que eu larguei mão da empresa que eu comandava, que é a empresa de consultoria, né? Que ainda existe, é no Ceará, no Nordeste, Bahia, Maranhão, no Nordeste como todo, mas eu deixei ela de lado para tocar esse projeto. Então eu acreditei desde o primeiro dia. Não existia plano B, foi sempre esse. Quando a gente decidiu, traçou e estamos indo para frente. Mas você imaginava que ia chegar, por exemplo, 3 anos depois com uma meta aí de 1 milhão de contas ali? Eu sonhava, mas era um sonho bem distante, difícil de realizar. Mas agora se tornou realidade. Mas para acreditar ali, realmente é um feito, né? É um feito. Eu falei no começo do programa, apresentando o Wanderson, sobre a primeira aquisição que ele fez nas últimas semanas. Foi a primeira aquisição. Vem mais aquisição por aí, Wanderson? Ontem saiu a notícia... Traga notícia para nós. Traga notícia para nós. Ontem foi noticiada a segunda aquisição. Então, existia um banco também no Ceará, especializado em folha de pagamento para estagiários, que nós fizemos da aquisição este mês e soltamos a nota ontem, que também vai incrementar aí nos próximos 5 anos 1 bi 300 milhões de TPV. Mas vem mais, é bom. Virão, já tem mais 2 já na esteira para vir. Duas? Mais 2 aquisições. E o foco é o quê? O foco é crescer dessas 2 formas. De forma inorgânica, que é comprando quem está ali, consolidando o mercado. E da forma orgânica, que é indo para o mercado com gerente comercial, com representantes e ir fechando essas empresas. A gente falou bastante aí sobre a sua trajetória, né? Uma trajetória muito bonita. Obrigado, Bruno. E uma trajetória, inclusive, muito brasileira, né? A gente vê, inclusive a gente já recebeu aqui no Show Business, trajetórias parecidas com a sua, né? Que vieram de baixo, classe média baixa, lutaram, superaram. Aliás, você pensa em escrever alguma coisa, escrever livro, contar essa sua história aí? Eu penso em alcançar um sucesso, que seja um sucesso grande, que tragam várias pessoas comigo nesse sucesso e quem sabe um dia contar essa história em detalhes se for para ajudar, se eu perceber que vai ajudar as pessoas, eu vou fazer. Mas eu estava fazendo essa pergunta justamente para falar que você passou por vários setores, né? Sim. Consultoria. E o mercado financeiro, o sistema financeiro, como é que caiu na sua vida? Primeiro, através da consultoria. Eu dava consultoria... Você tinha clientes, eu tinha clientes financeiros. O nome mentor vem de mentor porque eu era conselheiro de empresas. Tá. Então, eu dava mentoria para empresários. E dei mentoria para empresas do ramo financeiro e, dentre várias empresas, eu escolhi o ramo financeiro porque eu achava que era um lado que a gente ia conseguir progredir bem. Quem são as suas referências na vida, no mundo dos negócios? Eu busco sempre ter uma referência nova a cada momento, né? A cada momento que a gente passa, referência de empresas, às vezes não referência de uma pessoa, né? Mas referência de empresas. Então, no Brasil, essas empresas que crescem rapidamente acabam sendo uma referência. E eu acho que a cada momento muda. Eu não tenho uma referência que seja a referência principal. Não tem uma pessoa que nos fala? Não tem. Nem mesmo quando você andava pelas ruas de Fortaleza cantando, você não tinha uma pessoa que você mirava? Não tinha. Eu tinha a imaginação. Eu tinha a imaginação de me tornar uma grande pessoa e de uma grande realização. Mas não uma grande realização só de dinheiro, mas uma grande pessoa de ser humano mesmo, de contribuir, de impactar positivamente. Você perguntou antes, Bruno, sobre o segredo da mentoria. Eu acho que o grande segredo é que internamente dentro de casa, nós procuramos impactar positivamente na vida de cada um. E isso gera um campo de energia que lhe empurra para frente. Lhe empurra. É muita gente comprada com o desejo. Muito bem. Se a gente selecionar, você tem aí dezenas, centenas de sonhos dos seus funcionários. E se você puder escolher um sonho para você realizar, você tem a base aí de muitos sonhos. Qual que você ia realizar hoje? Só pergunta fácil, né? Não, tem que ser pergunta difícil, Wanderson.
Não, eu acredito que esse sonho... Você falou de plano de saúde, você falou de um filho estudar da escola pública para uma escola particular, mas você tem uma base imensa ali. Se eu pudesse influenciar, o que eu falaria era que esses sonhos são fáceis de serem realizados, né? O que eu gostaria de realizar para as pessoas era abrir a mente delas para um sonho maior. Cada um perceber que nós temos uma capacidade incrível de realizar. Então, era colocar na mente das pessoas que elas parassem de sonhar aquele sonho individual tão pequeno e sonhassem maior. Porque se um dia eu sonhei e está dando certo, para qualquer um também pode dar certo. Muito bem. Wanderson, é muito bom receber figuras, empreendedores, empresários como você, que tem essa trajetória notável. Obrigado. Né? Veio dos Sinais de Fortaleza, um menino cantando, vendendo produtos, e hoje é fundador e presidente de um banco digital que está contratando, isso é uma coisa boa, está contratando aí 50 gerentes, está contratando gente para o escritório. Parabéns. Obrigado. E eu agradeço demais a oportunidade de vir aqui, Bruno. Obrigadíssimo, viu? Obrigado, professor. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado também sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.